Bom, depois esse espírito acompanhou a prova em novas encarnações, é claro, não é? Então nós somos irmãos e acabou. Vai sentar da morte, ocupa a instituição da igreja. Me tocou também e me tocou numa fogueira na Alemanha. Então eu tive lá muito parente, muita coisa, nasci várias vezes por lá, encarnei. A gente não nasce, encarna, e depois quando desencarna, a primeira coisa que acontece é quando não queima, entende? Primeiro desencarna, e depois lá no caixão, se tiver caixão, aí descarna, entendeu? Porque uns 8 dias depois já está tudo numa pasta assim, Busano, sabe o que quer dizer Busano em português, em espanhol? Está aquela coisa assim que está descarnando. Aí fica aquele esqueleto desgranhento com aquela caveira com o dedo assim. Então a caveira passa, filha. O esqueleto passa, mas a caveira assusta. Olha, filho, eu vi 3 vezes tirar alguém de cova, 2 vezes por um motivo e outra vez para fazer análise datiloscópica e o raio, porque desconfiaram de mim. 2 vezes já era o esqueleto com caveira e tudo. Então, já não é, eu não posso admitir que o fulano olhe para uma caveira e demonstrar ele aqui. Agora, outra vez, estava podre, fedendo, porque eu acho que nada fede mais do que o corpo humano é podre. Ou é psicologicamente que a gente tem prevenção, não é? Pode ser. Mas eu nasci e me criei em Itaquera. Os pais tinham animais de orarias, isto, movia isso, cavalo, isso, aquilo, animal, tudo fede. Mas que nem jeito, nada fede tão ruim. Nós somos filhinhos. E olha que é um fedor todo muito especial. Tinha um presidente banqueiro, presidente de banco, do Jardim América. Ele teve uma trombose nos pés. Ele cortava com alicate os ossos dos dedos. E aquilo ia comendo. Então, telefonaram lá para o general Levine, quando a sessão era na casa dele, uma vez por semana, e fomos à casa desse nosso irmão, uma casa muito antiga, lá no Jardim América, no Palácio. Primeira vez, filho, eu consegui entrar na casa do povo. Então a gente viu aquilo lá, e já não tinha mais dedo, né? Ele ia quebrando os ossos quando ia apodrecendo, necrosado assim. A segunda vez que nós fomos, eu não consegui entrar. E não sei como Dona Ernestina, Dona Maria Leguasca, que eu visitei de Colosso, eu sou Leguasca e o Senurar conseguiram entrar, porque eu não consegui. Elementos chamados fluídico, ódico, metérico, ectoplásmico, tudo isso banhado pelo eletromagnetismo característico de cada um. São os elementos curadores e hipnotizadores e aquilo que usam as benzedeiras para impor as mãos da face, tudo isso. Não há misticismo nenhum nisso, há ciência e de Deus, tá bom? Todo o corpo é obrigado a ser eletromagnético, fluídico, ódico, metérico, ectoplásmico, por aí afora. É a matéria quintessenciada, exteriorizada pelo organismo e banhado pelo eletromagnetismo característico de cada um. Se entenderam, é isso. Se não entenderam, é isso mesmo. Acabou-se. Quando a pessoa é de bom caráter, bom nível, e tudo que já havia é saudável, é curador. Se o fulano vai apodrecendo em maus costumes, crimes, erros, imoralidades, depravação, tudo isso é venenoso. Esse é o problema. Nós vamos iniciar a parte de hoje. Esta sessão é esporádica, não é pré-determinada, não tem compromisso
ordinário com o outro lado, nem daqui para lá, nem de lá para cá, porque só se opera quando estou aqui e quando calha. Porque quando há organização, predeterminação, exceção ordinária, normal, comum, há compromisso com o plano espiritual. Aí então, nem que esteja uma pessoa só, ele lê alguma coisa, transmite para o outro lado, que tem sempre ambiência espiritual, nem que esteja um encarnado só. Agora, nessas sessões aqui, elas têm um caráter mais familiar, esporádico, de vez em quando, e por aí afora. Então, eu peço a Deus isto, que de um trabalho como este, de uma reunião como esta, surta, por obra e graça de Deus, algum benefício para filhos de Deus, irmãos nossos, que por terem transgredido a lei de Deus, tenham penado nas trevas da subcrosta, nos umbrais ou na atmosfera da terra, e que já esteja em tempo de receber o socorro divino, tratamento do perispírito, ensinamentos, instruções e tudo mais. É isto que eu peço de preferência, sempre quando se faz uma sessão que não é ordinária. E naquelas que o são, isso já é predeterminado. É para todo e qualquer fim, em que se possa atender espíritos desencarnados ou encarnados em alguma coisa. Tá bom? Mas o meu propósito é este. Porque está escrito no 3º mandamento da lei: nunca tomar o nome de Deus em vão. Jamais. A reunião tem que ter por propósito aquilo que constitua honra à evocação feita. Esse é o grande problema. Eu nunca vi tua mão. Vi? Meu pé. Então, quando eu for ver pé de gêmeo, vai ter que ter água de colônia na bacia, na sessão lá em Santana. Porque deve ter cada pé, né? Aqui todo mundo eu já vi, não é? É tudo gente do trabalho aqui. Assim, como vai o campeonato? O chefe do campeonato é o André. O chefe é o André. André? Salomão, né? Salomão. Se não houver ninguém que acaba a bola. Ninguém. Eles são de uma gentilidade tal que eles transferem os méritos sempre para os outros. Agora você não queira saber o campeonato que é. E a gente sintonize como princípio Deus o Pai Espírito. Deus nunca foi um ser antropomórfico, individual, isolado, distante ou de fora. É a essência divina que a palavra, as duas palavras, Espírito e Verdade, mais define. É o primeiro estado do universo, infinito e eterno. Origem, sustentação e destinação de mundos e humanidades encarnadas e desencarnadas. Quando um vidente chega ao nível de ver a presença divina, é toda luz, brilho divino, luz, glória, poder, amor, verdade, virtude, todas as virtudes somadas representam Deus. Espírito e verdade, infinito e eterno, mas onipresente sempre. E se ele, Deus, quiser, é claro, pode tomar a forma de manifestação que queira. Comumente se apresenta como verdade aquela mulher linda, brilhante, gloriosa. Pode se apresentar como olho onividente, sempre, ou como quiser ser, ou então na forma de foco brilhantíssimo de luz e tudo mais. Verdadeiramente, nenhum vidente poderia ver nem ele,
nem o Jeová, nem eu, nem Jesus, na nossa condição normal. Porque não temos forma exterior ser espiritual. Quando os videntes vêm e falam do divino foco, Jeová, eu e Jesus do outro lado, é porque há diminuição para que possam falar. Porque na nossa condição, não tendo perispírito exterior, sem ser a luz divina, nenhum poderia ver, senão em forma de luz, desde que não haveria forma para ver. Mas há diminuição, então há forma para que videntes e tudo mais possam ver, está bem? Quem receber, deixe vir, porque é só saudação. Graças a Deus. Graças a Deus, Mestre, que o Pai divino nos ama sempre e nos abençoe e graça. Neste lugar que é Itaim Paulista, quando foi da civilização atlântica, foi aonde foi entregue a primeira Bíblia do mundo, a Bíblia Mãe, que é vendida com o nome de Bíblia Inca, não é Inca, Azteca nem Maia, é Atlântica. E para cá fui enviado, depois de desencarnar como Kardec na França, para sair daqui a última Bíblia, o Evangelho Eterno. Por isso que o Jeová disse assim: filho Elias, arregimente a turma servidora e parta para a terra do Cruzeiro do Sul. Lá na Atlântida, redescoberta, a América, onde entregaram a primeira Bíblia, entregarão a última, que é o Evangelho Eterno, prometido por Deus, nosso Pai, no Apocalipse. Eu encarnei em 1910. Este lugar sempre, desde que viemos para cá, quando tivemos gente que pudesse ver, vidente, isso e aquilo, sempre foi visto esse lugar como um predestinado por Deus neste planeta. Portanto, pode falar de abertura só? Graças a Deus, Mestre. Assim que chegamos aqui, o ambiente espiritual estava divino, Mestre, cristalino, brilhantíssimo. Graças a Deus, esse foco divino, cristalino no fundo de atrás. Em torno há um aro, Mestre, divino, brilhantíssimo, que sem palavra humana para descrever. É o Espírito da Verdade, o anjo do Sassá, o Jeová, formando o triângulo sagrado divino sobre uma nuvem cristalina. Ele, no vértice superior, representando o sagrado princípio do universo, na galáxia. Nos demais, à direita, o Senhor com Moisés representando a lei, convidando a humanidade a viver. No outro, divino modelo de comportamento, Jesus Cristo. Mas, mestre, há algo mais sublime, divino. Eu não tenho palavra para falar sobre o triângulo sagrado. À frente do triângulo, mestre, eu vejo a balança da justiça divina cintilante sobre tudo e todos. As tábuas da lei e o Evangelho Eterno brilhantíssimo como o próprio Deus. Graças a Deus, Mestre, também o Senhor divino, cristalino, filtrando o sagrado princípio do universo. O Senhor representa o sagrado princípio no planeta,
À sua frente a balança da justiça divina, as tábuas da lei e o evangelho eterno brilhantíssimo em suas mãos. E o Senhor Mestre, falando a esses milhões, bilhões de espíritos que estão aí, aguardando a determinação do Senhor. O Senhor fala da origem do sagrado princípio do universo, da impoluta justiça divina, dos divinos dons de Deus distribuídos a seus filhos, encarnados e desencarnados, da lei de Deus, os 10 mandamentos, e do trabalho santo dos mensageiros de Deus, entregadores de ensinos e graça. Graças a Deus, os mentores, instrutores e guias espirituais aqui conosco, João Evangelista à frente da mensageria divina, a Divina Mãe das Marias à frente do maior serviço socorrista do planeta na carne e fora dela, Bezerra de Menezes e suas legiões dos trabalhos médicos e derivados, Maria Madalena, Néria e Maria Conta, aqui ao resto do chão, essas legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos trabalham intensamente. E graças a Deus, Mestre, também, por obra e graça de Deus, foram trazidos essas legiões de papas, pastores, clérigos, freiras e outros, que estão aí, a maioria sendo isolados, pois estão babando, rastejando, enegrecidos, esfarrapados, de Bíblias nas mãos também enegrecidas e esfarrapadas. A maioria sendo isolados, muitos outros chorando amargamente, pedindo ajuda, trabalho. Graças a Deus, Mestre, também os políticos do mundo estão aí curvados diante do Senhor, muitos reclamando da situação do mundo, da humanidade, e muitos pedindo ajuda ao Senhor, Mestre. Graças a Deus, os nossos grupos, graças a Deus, fora, colaborando nesse imenso trabalho socorrista. Graças a Deus. Graças. Graças a Deus, Mestre. O ambiente está festivo, está divino. Nele apareceu a princípio aquela cena da Palestina, a manjedoura, e sobre ela, não na forma humana, mas como se fosse uma pedra preciosa, a irradiar brilhantíssimo. Ao lado, os trabalhadores, aqueles que o acompanhavam. Interessante que tudo isso circundado por uma esfera brilhantíssima, um aro brilhantíssimo que cuidava de tudo isso. Dentro deste aro, os trabalhadores, os patriarcas, iniciados, profetas, de todos os tempos, participando dessa imensa graça divina. Faça isso, Jeová corta o espaço, desce com 2 crianças brilhantíssimas nos braços, uma em cada braço, e chega aqui no ambiente. Ao dar chegada aqui, ele se transforma num coração. Que beleza divina, que não há palavra que dê para descrever, em luz e glória, como irradia esse coração. O Senhor logo a seguir falou na presença divina, com o olho onividente, com o coração e isso, aquilo. E nesse momento também, desce para o ambiente um semblante brilhantíssimo. Os 2 olhos pareciam tochas divinas a irradiar. Chegou a 1 metro do meu semblante, esse olho penetrante, mas aí 2 olhos. Foi uma representação do Pai Divino. Creio eu que tenha sido o Senhor que se apresentou assim.
mas não sei em que personagem. Tudo está festivo no ambiente, o Senhor em vários personagens, o Evangelho eterno aí à sua frente, brilhando intensamente, muitos precisados, sofredores, participando desse trabalho, sendo assistidos, ajudados, muitos clérigos também. O ambiente está divino. No centro dele é a árvore iniciática, nesse brilho, nesse esplendor divino, formada por Jeová, o Senhor e Jesus. Graças a Deus. Esse local nunca deixou de ser assim. Pouco mais, pouco menos, sempre a manifestação divina, a mesma. Que começou a ser entregue na civilização atlântica em forma de livro, a primeira Bíblia da humanidade, a Bíblia Mãe, o povo, que é a venda. Viu nada? Tem mais alguma? Se vier alguma coisa por aí? Ainda que houvesse milhares de mais videntes, seria reproduzir isso. Nada mais. Tem aqui alguém que quer pedir alguma coisa, sem ser você, porque eu quero ver sua mão. Não pode ficar de pé aqui. Bem, para quem está aqui, que já ouviu falar, é aqui. Quiromancia, que não deve falar quiromância. É o estudo do espírito através da mão. São 7 tipos de mão, 6 específicas, distintas uma das outras, e uma genérica, uma mista. Tem 5 linhas principais, 7 sinais móveis, 7 sinais fixos, os montes e detalhes. A mão direita é do corpo, por isso que Jeová diz que o Jó, na Bíblia, o homem da paciência, louva a Deus que pôs na mão direita a duração dos dias na carne, encarnação. E na mão esquerda, a mão do Espírito, seus caracteres e honrarias. Tá bom? Agora, muita coisa do que o livro diz, isso, aquilo, que seja, e por aí afora, não é para mim o que invoca, tá bom? Em primeiro lugar, o que a gente vê é o Espírito. Tá bem? E ninguém pode ter uma boa aura se é um espírito ruim, maldoso, se nas obras contraria a lei de Deus. Primeira coisa que eu pergunto a você, filha, se aprendeu a benzer criança. Aprendeu? Aprendeu? Por que não aprende? A primeira marca que esse espírito tem, o espírito, não o corpo, é uma graça de Deus no sentido de poder ser uma boa benzedeira. Tá bom? Porque quem benze criança, com carinho, com amor, com ternura, merece muito de Deus. Você pode benzer qualquer idade, não pode? Agora, se você pega um velho, já vivido, isso, aquilo, aquele outro, ele já teve a oportunidade dele, o tempo dele, o trabalho dele, o que pode fazer, não é isso? Mas quem faz pela criança está fazendo por quem tem que vir a ter uma boa formação de caráter, não é? Quem faz pela criança é mais, muito mais, porque o velho, o mais certo, o mais errado, o melhor ou pior, já fez. Agora a criança vai fazer, tá bom? Vê se você aprende a benzer criança. Lá em Santana tem papel que ensina, por aqui não tem, não é? Né? Na minha cadê? Tem? Tem livreto que tem. Só que eu não tenho nenhum livreto. Não tem mais livreto aí, não? Agora nós vamos ir lá para pegar. Vai buscar lá no carro, porque hoje você tem que ganhar alguma coisa escrita em algum lugar. E divide. Tá bom? Bom, você tem o Evangelho Eterno, tudo, e é dela também. Está dando mais um.
É porque eu ganho dobro, senão agora Tá, vai fazendo, porque estão pagando para eu dar livro, e livreto e boletim. fazer lá no Rio, né? Bem, a mão aqui já é espiritual. O que você sabe de doutrina divina, das coisas de Deus, da lei de Deus e de tudo? O que sabe? Você está vendo a oração da Maria? Mas você já leu a oração a Maria no livreto? Leu a do Bezerra? Quantos anos faz que eu escrevi a oração do Bezerra? 53 anos e meio já. Não aprendeu a benzer criança? Abaixa um pouquinho aqui. Um puxão de orelha. Porque você reparou que aqui você não tem um M, tem um triângulo? Faz diferença com esta outra mão que tem o M? E aqui? Aqui tem mais que um triângulo. Eu sei que você não sabe, era só que faltava. A maior linha é esta, está por baixo da pele, mas está aí. E aqui também já está aqui. Porque a mais difícil linha, filha da mão, é a chamada de Deus, do Espírito, porque cada um de nós é uma centelha divina emanada de Deus, não é? E tudo aquilo que uma árvore produz, ou um animal seja qualquer coisa, aquilo que reproduz é aquilo da essência de onde veio, não é? Do pai, da mãe, a árvore, tudo. Então essa linha aqui, olha, está por baixo da pele assim, mais ou menos, essa linha é difícil. Tem muito espírito nesse planeta que não tem essa linha. E aqui nela ela tem um triângulo, que é marca grande. Mas essa linha ó, ainda está devendo um bocado. Tá bom? E quando você olhar para esta mão, embora seja do corpo, já tem um triângulo, lembra que eu disse que você é um espírito muito velho, precisa aprender a benzer criança, orar pelas crianças nuas, famintas e doentes do mundo, fazer tudo dentro da lei de Deus e nada fora da lei de Deus. Tá bom? Agora, forante isso, viu, filha? Tem uma outra marca que está na sua cabeça no perispírito. Pode sentar. Tem uma marca aí de benzedeira, curandeira, informão, irradiar, esse treco, viu? Vai aprender e todo dia você põe a mão sobre a Bíblia. O Evangelho Eterno é a última Bíblia da humanidade. A complementação da Bíblia é a última. Por isso que se chama Eterno, porque é de Deus, tá bom? Você põe a mão sobre a Bíblia e irradia pelas crianças nuas, famintas e doentes. Pega aí. Alguém pega uma caneta aqui. Aí tem uma caneta na gaveta de cima. Tem? Então escreve o nome dela no livreto. Como é que é seu nome? Maria Monteiro Nogueira. Maria Monteiro Nogueira? É. Você conheceu muita nogueira em Portugal? Isso. É nós, não é? Nossa. Aqui em cima tem duas árvores grandes de nogueira ali em cima, num sítio aqui. De São Paulo eu nunca vi, não. Hã? De São Paulo eu nunca vi. Ah, ali tem. É? Você põe a mão direita todo dia sobre a Bíblia e reze pelas crianças, duas famintas, doentes do mundo. Aprenda a benzer criança e calhando, põe a mão na cabeça e reze, tá bem? Há uma marca na sua cabeça no perispírito de curandeira, é uma graça de Deus. E esse triângulo que você tem na mão direita é um sinal grande. Faça da oração a Maria e da Maria Madalena e do Bezerra as suas orações, tá bem? Tá? Alguém aqui quer pedir alguma coisa? Eu vou pedir, mas eu falei. Fica de pé e pensa lá em Dayatuba, tudo aqui.
puderam, porque tem casos aí que não tem. A solução é com a pessoa. É com eles, com as pessoas que têm a obrigação de engrenarem em doutrina, oração, tudo isso, né? Porque Megapé de todo mundo tem livros, escritos, boletins há muito tempo. Agora tem uma coisa lá em Dayatuba. Sempre que ela levanta, quando a gente ia lá, tem muito espírito reencarnado lá sempre, do tempo em que eu fui Pitágoras na Grécia. Porque ela é uma irmã do passado. O pai dela, quando eu fui Pitágoras, o pai dela, o espírito, é que foi o pai de Pitágoras, meu pai. E lá, sempre que a gente ia lá, o que ela levanta, tem um pedaço assim que aparece a Grécia. Tudo aquilo. Porque nos diferentes lugares. Lá em Osasco, por exemplo, onde encarnaram os dois, o ladrão, o mau ladrão, o capitão Rodolfo, todos aqueles que tomaram parte na Revolução Francesa, lá vira aquilo, a França daquele tempo. E tem uma mensagem de um espírito bíblico que esteve na França comigo no século passado. E tem nome na codificação. Mensagem. Então, nessa mensagem pelo Chico, ele diz: quando o Brasil entrar para encontrar essa oportunidade interessante, eu não quis. Eu digo, para quê? Para quê? Eu vim entregar o último recado final, a restauração de tudo e o Evangelho Eterno. Já foi fichinha perto de agora, né? O caso é esse. Então mandei dar para ver. Mesmo porque, como eu te disse, nunca tive um livro meu, nem de Kardec, nem agora em casa, nada. O que a ordem divina foi ter uma Bíblia, a cabeceira da família da vida, e escrever sobre ela a vida inteira. O problema é esse. Você vier aqui daqui uns 4 ou 5 dias, não tem nenhum, porque quem vier aí pedir alguma coisa que não tem, a gente dá. Porque o pessoal paga para eu dar livros. E esse livreto com todas as orações estão ali, tem ali? Bem, lá em Santana esgotou há dias. Os que têm aqui esse pinho em casa para dar estão levando lá. Mas a semana que vem começa a sair a outra edição. Porque quantas saíram de livretos, só Deus sabe. Em mais de 60 anos de espírito. O problema é esse. Agora nós vamos, minha gente, tratar do banquete espiritual para com espíritos sofredores. Aqueles que já foram retirados da subcrosta dos umbrais, que estão sendo tratados, esclarecidos, ensinados. Aqueles filhos de Deus, irmãos nossos, que pecaram e curtiram dezenas, centenas e até milênios de anos, pagando na subcrosta, nos umbrais, nos infernos do mundo espiritual. Vamos pedir a Deus por esses nossos irmãos e que já estejam em tempo de poderem ser retirados, e esses que estão em tratamento e tudo mais. Começa a falar aí desse trabalho e fiquem pensando, sirvamos hoje mais uma vez de banquete espiritual para irmãos nossos que pecaram, que estão sendo retirados dos lugares de frango evangelho de Deus e encaminhados para a sagrada finalidade da existência do Espírito. Toca. Graças a Deus, mestre. Há um circo divino, maravilhoso, sublime, mestre, envolvendo a área de trabalho aqui. E lá fora estão essas legiões, esses milhões, bilhões de espíritos carentes ou sofredores. A maioria desequilibrados mentais, certos, surdos, paraplégicos e outros vários, os perispíritos atrofiados. E graças a Deus, por graça de Deus, mestre,
o Senhor em vários trupos, comandando, coordenando todo o trabalho, seus imediatos. Vejo também Jesus, a divina mãe, profetas, apóstolos, todos atentos ao trabalho socorrista. O irmão Bezerra e suas legiões ligaram, mestre, aos hospitais da carne, da terra e do espaço. É um trabalho vastíssimo, intensíssimo. E por graça do Senhor Deus, o Espírito da verdade presente em Jeová, a balança da justiça divina, as tábuas da lei e o Evangelho eterno, divino, cristalino, irradiando algo, mestre, sublime, uma virtude divina, porque é virtudes divinas mesmo. É um espetáculo divino. E os trabalhadores, mestre, ligam com os umbrais da atmosfera da Terra e vão descendo para a subcrosta, vão aos abismos da subcrosta, aos lugares de transe diante de Deus. E por graça de Deus, há recolhimento de irmãos, daqueles que aparece uma luzinha na pineal. Esses estão sendo recolhidos e encaminhados a hospitais, pronto-socorros. Mas há outros, mestres, rastejando, babando, petrificados, como animais pendurados em galhos de árvores. Espera um minutinho. Gilberto, tem menino lá pedindo bala lá fora, só. Vai lá ver. Dá bala para ele. O pessoal nosso costumou dar bolacha, bala quando vem aqui. Então eles foram acostumando. Caso é esse. Muito bom. Continua. Graças a Deus, mestre. Mas para fora eu vejo lamaçais terríveis de sangue podre, fétido, onde há irmãos atolados nesses lamaçais até o pescoço, os cabelos gritando, berrando. É um quadro desesperador, é terrível, impressionante. Mas eu vejo trabalhadores em barcos, outros com redes, jogando como tarrafa e pegando algum desses irmãos que têm condições já de serem retirados desses lugares e encaminhados a outras faixas, ainda nos abismos da subcrosta. E por graça de Deus, mestre, eu vejo o Senhor Jesus, o triângulo sagrado, o Espírito da verdade, em todas as faixas e subfaixas. E ouço, mestre, a voz do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Graças a Deus, mestre, continua a retirada, a subir, e muitos vão ficando nas faixas, nas subfaixas, vão encaminhados a pronto-socorro, e vamos subindo nas graças de Deus. E aqui, mestre, na atmosfera da Terra, onde há escolas, planejamentos para o reencarne de espíritos ainda com os problemas, com os perispíritos deformados, cegos, surdos, mudos, paraplégicos e outros males. Graças a Deus, há uma preparação vastíssima. E vejo, mestre, a subida. Vamos subindo
de face em face, de departamento, passando por todos os departamentos dessas faixas, o Senhor sempre à frente de tudo e de todos. E vamos, mestre, subindo. Aí precisamos aquele mais de superação, preparados para brincar. Graças a Deus, eu vejo o Senhor numa ligação com Jeová, sublime, divino, por esse pacto intenso de luz. Jeová nas alturas, o Senhor no planeta. E interessante que eu olho para o Senhor, vejo que o Senhor, com a sua visão espiritual, a sua vista espiritual, potentíssima, poderosa, faz com que se abram todas as faixas, de baixo a alto, de alto a baixo, favorecendo com essa iluminação a abertura e a possibilidade de ver tudo o que se passa em termos de trabalho. É interessante que, diria assim, o Senhor, com o seu olho potentíssimo, o seu olho é como se fosse todo o seu ser, porque com ele, através dessa potentíssima irradiação, abre os caminhos para que nós, os trabalhadores, possamos nos movimentar na busca, na ajuda a esses precisados em todas as faixas. Muito grande é esse trabalho. E vi também que legiões de trabalhadores trabalham numa irradiação a esses mesmos espíritos precisados lá de baixo da subgrossa e vem subindo. Mas interessante que a irradiação deles é como se fosse um imã, porque ao mesmo tempo que irradiam, sugam, puxam esses espíritos que batem como se fosse na mão deles, é uma irradiação, não vejo mão. E daí então são encaminhados, mas sugados, puxados com um imã. Vejo a balança da justiça divina a sentir. Tudo está em festas porque é como se o Senhor desse uma ordem muito grande para esse trabalho que se estende às faixas inferiores e também superiores na ajuda em trabalho X. Muito bonito esse trabalho e grande ao mesmo tempo. Muitos são os beneficiados, graças a Deus. E o filho? Às vezes eu vejo muitos espíritos aqui perto, uma interpretação deles clara, perto deles, e eu também tenho crianças aqui. Nós vamos encerrar e, como sempre, pedindo bênçãos divinas. Não vamos encerrar, porque a gente é outro pedaço muito querido do passado, porque o Brasil está cheio de espírito dele. E o Filipino também. Onde é que o Eduardo ficou? Oi, Eduardo. Ele está lá de fora ainda, mestre. Então vamos esperar aqui para ver. Mas o caso é esse, viu, minha gente? Hoje a humanidade do Ocidente festeja o Natal. Eu encarnei Moisés 6 meses antes, Moisés encarnado, o João Batista é Moisés encarnado, ou Elias, ou Ezequiel, ou Enoque, lá atrás, antes do dilúvio, foi vida minha. Então, 6 meses antes eu encarnei, 6 meses depois Jesus. Só que o calendário gregoriano tem um erro de 3 anos, 7 meses e dias. Agora quem está anunciando isso nas Páscoas e nas festas juninas é o próprio Papa. Porque ele diz que o calendário está todo errado. As datas não são essas. Mas a doutrina é essa. Esse é o problema. Se tivesse sido 100 anos antes, ou 1000, a doutrina é a mesma. Esse é o problema. Mas é para afirmar a doutrina. O princípio, ou Deus, a impoluta justiça de Deus,
os dons do Espírito Santo, carisma, dom, mediunidade, que Deus distribui a seus filhos, os 10 mandamentos da lei de Deus e os santos anjos, Espírito mensageiro de Deus. Senta aqui. Você vê que nós já estamos entendendo. Como é, filho? Deus abençoe. Oi, Eduardo. Concentrem bem, para ela falar também. Às vezes junta um monte, que é aqui como lá em Santana e por aí afora, um monte de vidente também, mas você, Antoninho, tem uma tendência para pescador formidável. Porque você estava aí, eu estava vendo a hora que ia sair um dourado, alguma coisa. Acho que ele estava assim, olhando e ainda pode não ter pego nada, mas a intenção foi boa. A isca tava boa, Eu estava quase dentro do Brahma lá, ajuda ele a tirar isso. Bem, filha, dá para falar já. Com a graça de Deus, nós posso ver que Jeová se apresente em espírito e verdade com aquele sol maravilhoso. Posso ver que do alto cai em forma de bênção flores brancas. Posso ver também, com a graça de Deus, todos os trabalhadores da verdade nesse encerramento, graças a Deus. Você só não viu eu como intermediário. Não viu? Então torna a ver, porque não vale. Porque Jesus disse um dia assim, ele, quando ele era o governador planetário, e quem crê de vós que seja o despenseiro fiel e prudente posto por Deus à cabeceira da sua família e que não venha dar a seu tempo a cada um segundo o que merecer. Todo Cristo planetário, intermediário, amar e ficar amado. É aquilo que está no Apocalipse, é meu título Apocalipse. Apocalipse, o Rei dos Reis. E isso para se cumprir promessa divina, está nos capítulos 12 e 19 do Apocalipse, só não lê quem não quer. Um semelhante ao Filho do Homem vos conduzirá com vara de ferro, e ele é cheio de galardões. Faz 28 anos e pouco que houve transferência de comando planetário. Eu sei quanto tempo vou ficar nesse comando para que me entregar quando chegar a hora, dentro de 70 mil anos, não vai passar disso. Porque 70 mil anos na história de um planeta da humanidade é como zero. Como nada. Vejam vocês, o fóssil humano mais velho, o osso humano já julgado humano, pelo carbono 14 especial, tem no mínimo 27 milhões de anos. E já era. Então, de onde vinha? Já vinha de antes. Então, o negócio é esse. Então, todos já falaram sobre o encerramento. Você também, não é, filho? Então, agora fala você de encerramento, vamos encerrar. Graças a Deus, mestre. Eu vejo 2 quadros, mestre. Primeiro, João Batista, menino, Ana e Zacarias. Isabel, perdão. E vejo a mãe da Maria, a prima, né? A prima. E o Espírito da verdade de Jeová sobre esse triângulo. Também Jesus, menino, a divina Mãe Maria e José. O Espírito da verdade sobre eles. E graças a Deus, mestre, vejo o Senhor com essa criança divina, cristalina, filtrando o sagrado princípio do universo. E vejo, mestre, no caminho de Jeová, como intermediário entre o Senhor e o sagrado princípio.
Mestre, eu gostaria de saber detalhar, mestre, mas não sei como. Eu sei, mestre, que é um espetáculo divino. Uma coroa crística em torno desse quadro. Os céus abertos e os santos anjos subindo e descendo sobre todos. É uma festa divina, mestre, maravilhosa. E vejo essas multidões, esses milhões de espíritos, trabalhadores da verdade e não trabalhadores. E essas virtudes divinas, saindo do seio de Jeová através do Senhor, envolvendo todos esses trabalhadores na carne fora dela. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vejo 3 montanhas, não são montanhas, são 3 triângulos divinos, à frente do planeta, sendo que o do meio é bem maior, é Jeová, à direita o Senhor como Moisés, à esquerda Jesus. Numa irradiação muito grande para esta humanidade. Na frente do Senhor se forma uma coroa muito grande de espíritos trabalhadores, cintilantes, brilhantes, que passam a irradiar sobre a humanidade. Mas é interessante que eles formam, porque se estende até perto ao ras do chão, mas formando um só triângulo divino, sendo que no pico ficam os 3, o Senhor, Moisés, o Senhor e Jesus. E a humanidade nem envolvida por essa chuva brilhantíssima, opalino, cristal, divina, graças a Deus. Com a graça de Deus, mestre, pude ver Jeová no alto, Jesus de um lado, o Senhor do outro, o Senhor filtrando dessa bênção, né? Mas no coração do Senhor, né, que aparece aquele divino, né? E o Senhor filtra e vai passando por todos os trabalhadores, é divino, né? Mais uma vez, Sagrado Princípio, ó Pai Divino, agradecemos a sagrada oportunidade que nos concede de reunidos termos procurado tratar dos problemas da verdade e também procurando promulgar o bem. Está encerrada a oração. Escreva aí, procure no capítulo 12 do sermão do Apocalipse saber sobre aquele semelhante ao filho do homem a cozinhar com vara de ferro. Eu tinha que restaurar tudo que Deus entregou por mim, Moisés e Jesus, tá bom? Deixei de dividir, agora entregar o recado final de tudo, o Evangelho Eterno, que é de Deus, não é que tudo é de você. E assumi a direção da semana já faz mais de 28 anos que houve transmissão de carne. Então, lá fora de lá, sou hoje, lá e acabou. E outra coisa, sei quanto tempo ficar na governança, sei que para quem me entregar quando chegar a hora, porque no plano divino não tem besteira, talvez. No plano divino não tem talvez, quem sabe. É plano divino, é eterno, perfeito e imutável, e acabou. E aí está pedindo os sobrinhos, uma porção de coisas, tudo isso, multiplique isso pelo todo, vamos transformar tudo em coletivo, tá bom? Porque o ideal é esse. Pode falar, se quiser falar. Graças a Deus eu vejo, mestre, Fala alto, se puder. o ambiente desapareceu, a forma material. Graças a Deus, mestre, das suas mãos e da mão do Senhor Jeová, jatos de luz. Graças a Deus, mestre, milhares de crianças aí presentes e outras crianças chegando. Graças a Deus, mestre, vai se multiplicando. Vejo também falange de espíritos aí recebendo ajuda e aprendendo sobre a doutrina. Graças a Deus, mestre, eu vejo que vai a várias faixas essa ajuda.
Graças a Deus. Quem quiser falar, fala. Graças a Deus, eu vejo o oceano de tudo da rocha, tudo em todos, assim vai penetrando em tudo em todos. Eu posso ver o Senhor transformado naquela criança maravilhosa do Apocalipse, e o Senhor penetra também tudo e todos, especialmente as crianças, e a Maria está recebendo essas bênçãos também, vai transformando junto o Senhor bem abaixo, no seu manto, assim, ela vai comunicando assim por todo o Brasil, ela pega todo o ar, assim, esse ar divino que é o Brasil, vai sendo transformado em outros continentes, em outros países, e vai assinar ao Jeová e teria uma grande explosão divina, graças a Deus. Graças a Deus, posso ver que o Espírito da verdade do livro divino, que vai se transformando em pequenas flores, e vai envolvendo o ambiente de trabalho imenso e gigantesco. A gente olhando assim, formando aquele silêncio, aquele foco, polarizando esses líderes, esses comandantes, esses chefes dessas regiões, dessas equipes que estão aí trazendo espírito. Eu posso ver também, né? Se o Senhor tem a vara de ferro, eu posso ver a vara de Espírito Santo aí dessas crianças, mas não foram os sobrinhos. Estão aí legiões de crianças, e muito espírito superior se transforma numa criança que está aí, ficando, recebendo de Deus essas bênçãos divinas com a graça de Deus. Aí o Senhor diminui porque fica a ferramenta para cair aqui no plano material. Levanta. Eles estavam nos que os mortos mandam os vivos mais do que os vivos têm. Pelo menos isso ele disse. Então, nessa possibilidade de todo, um canto, e tudo aquilo, há uma participação. Olha, quando tem um encarnado, tem no mínimo dois. É uma festa daquele jeito. Se você nasceu no Rio de Janeiro, qualquer do passado, você correu o risco de desencarnar, ou doença ou acidente. Antes de 35 anos, 34. Portanto, ganha tudo para no espiritual de casa. Acabou. A tudo é completado. Manda ligar aos médicos na hora do estado de radiação, não é mais magnética, é mais extoplática, mais sólida, mais lumínica, etérica, tudo é fora. Então, final trabalho mediúnico, profeta, a base de pedir bênção divina para trabalhadores doutrinários encarnados, trabalhadores doutrinários desencarnados, e um profundo sentimento de respeito pelos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade, esses dons distribuídos por Deus. 77 textos bíblicos falam dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade. Desses dons é que Jesus disse: a luz do mundo e o sal da terra. Dos dons é que Jesus diz: a graça de Deus que tira a orfandade do mundo. Não fossem os dons, não haveria intercâmbio entre os dois canos da vida. A humanidade estaria de fato como que abandonada. Esse é o problema. Porque afinal de contas, eu também. 12 grandes Bíblias vocês têm que se entregar ao Evangelho Eterno, dividir, que Deus só promete no Apocalipse. Então eu e Jesus e eu, nós passamos pela carne muitas vezes para entregar esse pecado divino. Agora notem bem essa verdade. É fácil a minha presença e a de Jesus no mundo na carne? É fácil ter em contato direto com a direção planetária?
o maior médium que nasceu para fazer um certo serviço, quem poderia como Jesus e eu e ele, o Chico Xavier, numa grande obra de testemunho de comunicação de espíritos. Comunicação de espíritos. Qual é o livro do Chico que fala de um contato com Jesus ou comigo? Não tem. Contato com a direção planetária é quando eu e Jesus estivermos na carne, como nós que entregamos tudo, então estaremos na carne como eu estou agora. Mais facilidade do que essa não existe. Depois de mim, entregando o Evangelho eterno, o pecado final divino, o divinismo, nenhum Cristo planetário mais passará pela carne. É o recado final de Deus. Então nós já viemos e fomos várias vezes. Quem é que está dizendo por aí que contato fácil com Jesus nas comunicações? Quando me for, vocês pensam que vai ser assim? Também não vai. Nem do Chico e nem de ninguém. Em obras mediúnicas, pode alguém dizer que encontrou facilidade de contato. Não. Só tem duas séries de livros de contato mediúnico entre interplanos. Todas as duas séries vieram da Inglaterra, entre 1913 e 1920. Uma série é A Vida Além do Véu, a outra série é A Vida nos Mundos Invisíveis, através de dois médios fabulosos. E nós, eu e Jesus, os procuramos os espíritos fazendo encarnar para aquele fim. A vida além do véu e a vida dos mundos invisíveis. Quanta gente aqui deu a vida além do véu e dos mundos invisíveis? Olha quão pouca gente, hein? A humanidade já tinha grandes vidas. 11, porque eu não tinha entregue ainda o Evangelho Eterno. 11 grandes vidas tinha. Não tinha um livro informando sobre a vida depois do túmulo. Nunca teve um livro. As duas primeiras séries, os primeiros livros, falando da vida depois do túmulo,